bom dia, que Deus abençoe o dia de vocês, que seja bastante iluminado, que Deus possa mandar bastante saúde para toda a família de vocês e todos vocês, tá certo? Vamos iniciar mais uma aulinha de matemática. Hoje nós temos revisão e temos a explicação da nossa atividade do livro, ok? Bom, gente, a nossa atividade de sala do livro, para quem não foi para a escola, nós vamos fazer a página 90, 91 e a página 95, tá certo? E aí, o que é que acontece? Nós teremos aqui as atividades referentes às formas geométricas que a gente está estudando, tá bom? Na página 90, você vai pintar todas as figuras de acordo com o que está indicando aqui, ó, pra você. Cada figura de uma cor, tá certo? Cuidado para não errar na cor. Coloquem a pinturinha de cada uma das figuras de cada cor indicada aqui em cima, tá certo? E aí depois você vai contar quantas quantidades de cada figura tem aí na figura, no desenho para vocês. No item A você vai responder no trem que figura aparece em maior quantidade. No item B, que figura aparece em menor quantidade. Qual é a que tem mais no item A e qual é a que tem menos no item B, tá bom? Na página 91, você vai desenhar um quadrado e um retângulo nessa malha quadriculada, tá certo? Do tamanho que você quiser. Você coloca o quadrado e o retângulo. Se você precisar, você pode utilizar a régua, tá bom? Para lhe ajudar. E aí, você vai colocar aqui as aparências, né? As semelhanças do quadrado e do retângulo que a tia falou para vocês já, tá certo? O que é que o quadrado e o retângulo se parecem? O que é que o quadrado e o retângulo têm de diferente? Você vai colocar as semelhanças e as diferenças, tá bom? No item A você coloca as semelhanças e no item B as diferenças, tá? Na página 93 e 94 é a de casa, que a tia explica já pra vocês. E a 95 é a de sala. Vocês vão fazer aí um desenho. Quem estava na sala, a tia vai ajudar, né, a fazer o desenho. Quem não estava, vai fazer do jeitinho que a mamãe vai mandar agora com a tia, tá certo? Você vai desenhar a cabeça de um bonequinho redonda, formato de círculo, o corpinho em formato de retângulo, a calça, né, a parte da calça em formato de quadrado, as perninhas em formato de retângulo. Mamãe, se estiver muito apressado, você pode ir pausando o vídeo para ele fazendo, tá certo? E aí as perninhas em formato de retângulo também, os pezinhos em formato de triângulo, os bracinhos em formato de retângulo e as mãozinhas em formato de círculo, tá bom? Vai colocar as mãozinhas em formato de círculo. E aí vocês vão desenhar esse bonequinho dessa mesma forma que a tia falou agora, tá bom? E aí você desenha o rostinho dele da maneira que você quiser, utilizando as figuras geométricas. Quadrado, triângulo, retângulo e o círculo, tá certo? Você pode desenhar o rostinho à vontade, tá bom? E aí, depois vocês vão mostrar lá na sala pra tia como foi que ficou a imagem da figura de vocês, tá certo? Se ficou parecido com o de algum colega ou não, né? Porque o rostinho vocês que vão desenhar aí do jeitinho que vocês quiserem, tá certo? E aí, essa foi a nossa atividade de sala de hoje, tá bom? Vocês vão ficar agora com a nossa atividade de casa do livro. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a tia Ariane, né? Que sou eu, a tia Bruna, para ajudar a responder, tá certo? Agora. Então, nós vamos iniciar lá na nossa atividade de casa, na página 93 e 94. Nós estudamos nesse capítulo as figuras planas. Nós estamos estudando as figuras planas. Na página 93 e 94, vocês vão recortar lá da página 143, que é o anexo. A gente vai mostrar aqui pra vocês. A página 143. E aí vocês vão recortar o anexo todinho, tá certo? Vão recortar todas essas figurinhas e vão fazer grupos. Nós sabemos que nós temos as figurinhas que tem 4 lados, figuras que tem 3 lados, figuras que tem mais de 4 lados, né? E as figuras redondas. Então, vocês vão formar grupos seguindo essa linha de raciocínio, tá certo? As figuras que tem 4 lados, vocês podem colocar em um grupo. As figuras que tem 3 lados, vocês colocam em outro. Os círculos, são os objetos redondos, né?
as figuras redondas, vocês vão colocar em outro grupo. E as figuras que tem mais de 4 lados, vocês vão colocar em outro grupo, tá certo? Na página 93 e 94. E aí vocês recortam e colam e formam os grupos. Lembrando que vocês têm que colocar um nome para cada um dos grupos que vocês formarem, tá certo? E aí vocês vão colocar aqui, ó, o nome do grupo e as figuras, tá ok? Aí vocês vão fazer de acordo com a quantidade de lados. A tia já mostrou para vocês o quadrado, o triângulo, o retângulo e o círculo, que são as figuras planas, né? A tia mostrou para vocês, ó. O quadrado, ele tem os 4 lados iguais. O retângulo, ele tem 4 lados também, porém, só 2 são iguais uns aos outros, tá certo? O de cima é igual ao de baixo. E os das laterais também são iguais, tá certo? O triângulo, ele também tem os lados completos iguais, alguns têm diferenças, porém eles são formados por 3 lados. E nós temos o círculo, que é uma figura redonda, tá certo? E aí vocês podem fazer a atividade de acordo com essa separação de lados, tá bom? E aí vocês vão contar a quantidade de ladinhos, que é esses tracinhos que formam a figura, e vão colar no livro de vocês, cada uma referente à quantidade de lados, tá bom? E aí essa é a nossa única atividade do livro de hoje para casa. Nós vamos fazer agora a nossa revisão de matemática, tá certo? Prestem bastante atenção, porque a tia vai falar para vocês sobre várias coisas que a gente já estudou até agora, tá certo? Bom, gente, nós vamos para a nossa revisão agora, tá certo? E aí, o que a tia pede? A tia pede que vocês prestem bastante atenção para que vocês não se percam ao longo do vídeo. A tia vai tentar fazer um pouco resumido, porém, explicando tudo devagarzinho, tá certo? E aí, a tia vai mostrar para vocês agora a nossa questão de dúzia e meia dúzia, que a gente também falou bastante, tá certo? Quando eu tenho uma dúzia, eu tenho 12 unidades. 12 unidades. Uma dúzia quer dizer que eu tenho 12 unidades de qualquer tipo de coisa. Seja fruta, seja objeto, seja brinquedo, seja carrinho, seja qualquer tipo de coisa, eu vou ter 12 unidades, tá certo? E a metade de 12 é 6. Quando eu pego 6 e somo de novo com 6, eu vou ter 12, tá certo? Então, quer dizer que a metade, quando eu divido 12 para 2 pessoas, eu vou ter igualmente 6 unidades para cada um, tá certo? Que aí quer dizer meia dúzia. Meia dúzia igual a 6 unidades, tá certo? Uma dúzia é 12 unidades, meia dúzia, 6 unidades, tá certo? A tia vai mostrar aqui pra vocês agora os nossos números, né, das famílias, que a gente também já estudou, do 10 até a família do 40, tá bom? Nós estudamos dúzia, meia dúzia, uma dúzia é 12, meia dúzia é 6, e agora nós vamos ver os números das famílias do 10 até a família do 40, tá certo? Era uma vez um jardim muito encantado. Nele moravam os números de 0 a 9. Cada um desses números tinha uma casinha. A casinha do 1, do 2, do 3, 4, do 5, 6, 7, 8 e a casinha do 9. Era então conhecida como a Vila Numérica. Na Vila Numérica, todos viviam muito bem, porém sozinhos, cada um em sua casinha. Certo dia, o número 1 resolveu mudar as coisas e convidou outros números para morarem junto dele e construírem sua própria família. Como
Como os números gostavam muito de organização, resolveram construir um castelo para a nova família lá no alto da colina. Então, foi formado o castelo do número 10. Para tudo ficar organizado, a família teve novos números e cada número tinha seu lugar no castelo novo. O número 10, 11, 12, o número 13, 14, 15, o número 16, 17, 18 e o número 19. A família do 10 vivia muito feliz em seu castelo. Então, o número 2 também quis construir a sua família e formou o número 20. O número 20 subiu a colina para construir o seu castelo. Chegando lá, formou-se o castelo do número 20, bem do ladinho da família 10. O castelo do número 20 também era muito organizado e tinha um lugar especial para cada um dos novos moradores. Tinha o 20, 21, 22, 23, 24, 25, o número 26, 27, 28 e o número 29. Era assim uma família muito unida e feliz, essa da dezena 20. O número 3 também quis outra família maior, em um grande castelo. Então, subiu a colina e criou a dezena do número 30. Em sua família, tinha o número 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e o número 39. Era uma família grande e muito feliz. O número 4 também montou seu castelo e formou a dezena do 40. No castelo do 40, a festa era grande e moravam os números 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e assim formou a dezena do 40. E então, aquela colina que antes era vazia, hoje é formada por vários castelos e várias famílias, e todos eram muito felizes e alegres em seus novos lares. A Vila Numérica agora se estendeu e está cada dia maior. Bem legal, né? O vídeo que a tia colocou pra vocês, bem interessante. Então, gente, sempre que a gente tiver as famílias do 10, do 20, do 30 e do 40, nós vamos ter o papaizinho, que a tia sempre fala. O papaizinho de cada uma das famílias é esse número que vem na frente, tá certo? Da família do 10 é o 1, da família do 20 é o 2, da família do 30 é o 3 e da família do 40 é o 4. Então, se eu tenho aqui na família do 10, sempre eu vou repetir o 1 para fazer o próximo filhinho, tá certo? O 10, depois do 10 eu tenho um 11. Então, eu repito o 1, que é o papaizinho, e coloco o próximo número. Depois do 0 eu tenho 1. Depois, ó, vou repetir o 1 de novo e colocar o 2, que forma o 12. E assim por diante, tá certo? Sempre colocando o número 1, que é o papaizinho da família, tá bom?
Da mesma forma, vai ser a família do 20. A família do 20, papaizinho é o 2, então eu vou colocar 21, 22, sempre colocando o 2 na frente, ó. 23, 24, eu só vou mudar o segundo número, tá certo? Da mesma maneira, o 30, 31, 32, o papaizinho é o 3, ó. 33, e assim vai. E no 40, da mesma forma. 40, 41, né, aqui. 42, 43 e assim por diante, que nem a tia mostrou no vídeo pra vocês, tá certo? E aí nós temos sempre o papaizinho de cada uma das famílias, tá bom? Não esqueçam pra na hora de fazer na tarefinha, tá certo? Agora nós vamos ver os números antecessores e sucessores. O nome, o próprio nome antecessor e sucessor já dá uma ideia pra gente, né? Se eu tenho o antecessor, eu vou ter quem vem antes. E o sucessor, quem vem depois, tá certo? Então, se eu tenho aqui o número 5, eu quero o antecessor e o sucessor, eu vou colocar quem vem antes do 5 e quem vem depois. Quem vem antes vai ser o antecessor. E quem vem depois vai ser o sucessor, tá certo? Antes do 5 vem o 4, então eu vou colocar o 4, ó. 4, aí eu tenho o 5, depois do 5 eu vou ter o 6, muito bem, o 6. Vocês são bastante inteligentes e vocês vão saber isso aqui bem facinho. Então eu vou olhar qual é o número que eu quero, eu vou pensar qual é a minha sequência do número, né? Qual é a minha fileirinha do número, de qual família eu tô falando, qual é o número que eu tô pensando. E aí, qual é o número que tá pedindo na minha atividade? Eu vou colocar quem vem antes dele e quem vem depois. Quem vem antes é o antecessor e quem vem depois é o sucessor. A tia vai dar outro exemplo aqui de número pra você. A tia vai colocar agora aqui o número 14. Tia, eu não lembro quem é que vem antes e quem vem depois do 14. O 14 é da família do 10, né? Então a gente pode começar contando a família do 10. 10, 11, 12, 13, 14. Quem é que vem antes do 14? O número 13. Muito bem, vem o número 13. E aí eu continuo contando, ó. 13, 14, 15. Quando a gente começa a contar os números na ordem, né, da família, a gente começa a lembrar, tá certo? Quem é que vem antes e quem é que vem depois. Então, dessa forma, nós temos o antecessor do 14, o 13, e o sucessor do 14, o número 15, tá certo? Nós estudamos também os sinais de igual e diferente. Quando eu tenho uma quantidade igual a outra, eu tenho que colocar o sinal de igual. Quando eu tenho uma quantidade diferente da outra, eu coloco o sinal de diferente, porque aqueles dois valores são diferentes, não são iguais, tá certo? Eu tenho aqui 3 corações de um lado e 2 corações do outro. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Essas duas quantidades não são iguais, são diferentes, né? O 3 é diferente do 2, ainda falta para completar aqui. Então, eu vou colocar o sinal de diferente, que é os 2 tracinhos cortados no meio, tá certo? Se eu tiver 2 corações de um lado e tiver 2 corações do outro, eu vou ter a mesma quantidade, né? Eu vou ter a mesma quantidade dos dois lados. Então, eu vou dizer que essas duas quantidades são iguais. As duas quantidades são iguais. Então, aqui eu vou colocar o sinalzinho de igual. O mesmo o que a gente fez aqui, ó. Só que aqui é diferente, ele é cortado. E aqui ele é só os 2 tracinhos, tá certo? Para dizer que aquele ali é uma igualdade. Eu tenho aquele determinado valor dos dois lados, tá certo? A gente também usa esse sinalzinho de igual na hora de responder as somas e as subtrações, quando a gente vai botar o resultado, né? Que a gente vai dizer que uma soma de um número com o outro é igual a um determinado valor, tá certo? Mas aí a gente vai estudar somente os sinais, tá certo? Agora, pra gente saber qual é a diferença de um pro outro.
Aqui, se eu tenho as diferenças de quantidades diferentes, eu boto o sinal de diferente. Se eu tenho quantidades iguais, eu vou colocar o sinal de igual, ok? E agora nós vamos para os nossos últimos sinais que a gente estudou durante esse período, que foram os sinais de maior que e menor que, tá certo? Vocês lembram que a tia sempre falou que o sinal de maior que é a boquinha do jacaré aberta com fome? A boquinha do jacaré aberta com fome é assim, ó. Então, a boquinha do jacaré com fome vai sempre abrir pro lado que tem mais comida, tá certo? Que tem mais quantidade. Então, o sinal do maior que vai ficar sempre aberto pro lado onde tem mais quantidade. Você vai contar. Vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 corações. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Quem é que tem mais? O 5, ele é maior do que o 4, né? Ele tem mais quantidades do que o 4. Então, a boquinha do meu jacaré vai ficar aberta para o lado do 5. Esse aqui é o meu sinal de maior que vai ficar aberto para o lado do 5, tá certo? E aqui embaixo, ó, nós temos 1, 2, 3 corações. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se o 6 é mais do que o 3, é maior do que o 3, a boquinha do jacaré vai ficar aberta pro lado dele, ó. Lá pro ladinho do maior que, tá certo? Então, o lado que tá fechado é menor que o lado que está aberto, tá bom? Da mesma forma aqui, o lado que está fechado, o ladinho que está aberto, é maior do que o lado que está fechado. Então, esse é o sinal de maior que, e esse aqui é o sinal de menor, que tá fechadinho para esse lado, tá certo? A gente sempre vai colocar o maior com a boquinha aberta para onde tem mais, que o jacaré é faminto, né? E aí ele quer comer sempre mais. Então, vocês lembrem sempre de colocar a boquinha aberta para o lado onde tem mais, tá bom? Essa foi a nossa revisão, tá certo? Dos conteúdos que a gente vai ver na nossa atividade de avaliação de vocês. Bem simples, bem tranquilo, bem resumido, que é para vocês pegarem mesmo somente a revisãozinha do sinal e fazer a nossa tarefinha do caderno de revisão bem tranquilo, tá bom? Até nossa próxima aula de revisão na quinta-feira, porque amanhã, dia 21, será feriado, tá bom? Beijão, meus amores!